Acorda, Campus Party! Vamos embora, vamos começar com palestra. Vamos falar de inovação em segurança pública. Pessoal, está começando agora na Arena Disrupção, palestra de ecossistema de inovação tecnológica e segurança pública aqui no DF, sobre a perspectiva de segurança integral, Coronel Bilmar Ângeles. Coronel, um prazer, muito obrigado. Fique à vontade. Pessoal, todo mundo aí convidado, está fazendo parte aqui também do nosso hackathon. Mais tarde começa os hackathons aí também. Coronel, temos muita coisa para compartilhar e aprender aí com o conhecimento e a experiência de vocês. Bem-vindo. Fala, galera. Bom dia ainda, né? 11h40. Vamos começar a nossa conversa hoje aqui. Vai ser um papo muito legal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bilmar Ângeles. Eu sou coronel da Polícia Militar. Atualmente sou secretário de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública. E hoje, né, eu e a minha colega aí, delegada Regilene, né, delegada de Polícia Civil, a gente veio conversar com vocês um pouco sobre alguns assuntos que vão permear, né, os desafios da Campus Party, tá? Então, quem não chegou pode chegar ainda, pode chegar rápido, a conversa vai ser muito legal, vai envolver tecnologia, vai envolver segurança pública, né, e vai envolver temas de desafios. Nós, da segurança pública, temos uma expectativa muito grande, né? Temos uma expectativa muito grande de sair dessa Campus Party neste ano, essa Campus Party nacional, essa Campus Party excelente, com algumas soluções, né, fruto dos desafios que possam ser aceleradas, né, pela Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, secretário executivo Alexandre Vilaim está por aqui, né, nosso salve, né, para vocês, e também pela FAPDF, né? O presidente Leonardo Reisman está por aqui também. A gente pretende, depois da Campus, né, juntar a cabeça e conversar com vocês um pouco sobre essas questões de absorver essas tecnologias aí, fruto dos hackathons, né, para devolver para a sociedade algo útil, algo produtivo. Então, mais uma vez, meu salve e vamos para a nossa conversa. Olha só, o nosso tema da manhã de hoje, né, escolhido, a gente deu um nome ali, né? Tinha que dar um nome, a gente chamou de Ecossistema de Inovação Tecnológica e Segurança Pública, sobre a perspectiva de segurança integral. Então eu queria conversar um pouquinho com começar falando para vocês, né? Um pouco a meu respeito. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí. Foi não. Vamos lá. Aí, né? Eu sou um cara que um dia já trabalhou com tecnologia. Há muito tempo atrás, né? Há mais ou menos umas 3 décadas atrás, eu tive a oportunidade de iniciar meus trabalhos na área de tecnologia lá na Polícia Militar. Eu conto essa história para todo mundo, né? Trabalhei já trabalhei na área de infra, já trabalhei na área de requisitos, já trabalhei na área de segurança, na área de suporte, né? E depois acabei indo para a área negocial. Mas eu digo assim, a tecnologia foi a grande escola e, apesar de estar em outro paradigma, eu continuo pensando como um sujeito de tecnologia, né? Meu primeiro projeto está ali na tela, para quem quiser ver. Informatização do atendimento do Sistema 190, há 30 anos atrás. Imagina, pessoal, nós estamos num momento, conversando com vocês sobre inteligência artificial, né? Eu vi o colega anterior aqui, Diego, falando sobre novas profissões do futuro. Imagina pensar tudo isso há 30 anos atrás, em outro paradigma de desenvolvimento, em outro paradigma de, né, computação. Então, meu primeiro projeto, né, lá em 1997, algumas fotos para não me deixar mentir, né, trabalho de arqueologia, inclusive, né. Nesse período, tive a oportunidade de ver grandes transformações, grandes ondas de mudança dentro da tecnologia em segurança pública, né? Hoje, tudo isso que vocês estudam, né, nas faculdades, nos seus, né, cursos de licenciatura, tecnológicos, bacharelado, vão fazer parte das gerações dos próximos 30 anos. Confesso para vocês que há 30 anos atrás a gente não conseguia imaginar o que ia acontecer e eu não tenho nem ideia de como é que vai ser a tecnologia e como isso vai ser suportado pelo governo, especialmente pela segurança pública nos próximos 30 anos, né? Mas fica aí, né, o nosso recado.
Queria começar a minha fala falando um pouquinho sobre uma questão que eu julgo extremamente pertinente, importante e que vocês precisam se atentar, tá? Que é a questão do paradoxo entre estratégia, negócios e tecnologia da informação. Primeiro ponto, tecnologia não existe por si somente, ela não existe sozinha. Vocês hoje aqui estão se divertindo, montando e desmontando robô, né? Brincando aí de guerra de drone e um monte de coisas, mas a tecnologia, ela não, pelo menos no nosso caso, ela não faz sentido nenhum sozinha. Ela existe dentro de um contexto, né? Quando você fala em contexto tecnológico, você tem que estar envolvendo aquilo que a gente chamou carinhosamente aí de paradoxo, estratégia, negócio, tecnologia da informação. Ou seja, pelo menos 4 elementos tem que fazer sentido para a gente começar a nossa fala. Gente, vou aproveitar mais uma vez a carona no palestrante anterior, né? Ele falou que o grande desafio não é lidar com IA, é lidar com gente. Então vocês têm que imaginar qual é o perfil de profissional requerido para os próximos anos. Mudou muito, né? As relações de emprego, as relações de trabalho, né? Hoje você está falando em teletrabalho, home office, né? Os próprios profissionais de tecnologia hoje têm requisitos diferentes. Existe no mundo inteiro, no Brasil e no Distrito Federal, uma escassez de profissional de tecnologia. Você quase não forma, você quase não forma. Você entra num curso superior hoje, você consegue formar 5, 6, 7 profissionais de tecnologia da informação, né? E desses aí, um filtro muito grande, uma peneira, de fato, para aqueles que vão para o mercado. Então, você tem que pensar em gente. E não só profissional de tecnologia. O cara também da área de negócio, o cara da área usuária, que vai, de alguma sorte, absorver essas tecnologias. Tem que falar também da questão de estrutura, né? Como é que são as empresas do futuro? Você teve, nos últimos anos, uma mudança muito grande nos paradigmas de negócios. As empresas mudaram. As formas de fazer negócio, fazer comércio e de fazer governo também mudaram, né? O componente digital entrou muito forte. Os governos eletrônicos entraram de uma maneira muito premente. Então, é um outro elemento que você precisa se situar. As estratégias também vão ter que se adaptar. Confesso para vocês aqui, eu sou um grande fã de estratégia, de planejamento estratégico, de estudos de estratégia, né? Tem um cara aqui na plateia me assistindo, ele disse que eu sou um cara estratégico, né? Então, assim, as estratégias mudaram e você precisa, de alguma forma, entender isso, né? E também, né, coloquei não menos importante, mas por último ali, a tecnologia. A tecnologia, na realidade, né, é um quarto pilar de todo esse processo. Ainda nesse contexto aí, né, eu coloquei ali na telinha ali, né, em relação à estratégia, a gente imaginar como é que as tecnologias vão fazer parte de todo esse processo. Em relação às pessoas, como é que a tecnologia vai impactar essas pessoas, né? Em relação à estrutura, como é que a tecnologia vai mudar a estrutura das organizações, né? Em relação ao cliente, à sociedade, como é que ela chega lá como valor agregado ao cliente. Então, beleza, tá? Essa consideração eu precisava fazer para apresentar para vocês agora a visão, né, estratégica de TIC da Secretaria de Segurança Pública dentro do contexto do programa Segurança Integral, tá? Vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso programa. Vê só se muda aí o... Quase. Aê. No Distrito Federal, a grande estratégia do governo, da Secretaria de Segurança Pública, para enfrentar a criminalidade, para prevenir a criminalidade e, sobretudo, para garantir a qualidade de vida do cidadão, é o programa DF Mais Seguro Segurança Integral. É um programa que está vigente desde 2023, né? Com uma filosofia que é uma proposta de visão estratégica do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, né? O secretário de Segurança Pública, quando reuniu toda a equipe, falou o seguinte: olha só, a integração a gente já tem, a gente precisa ir além. A gente precisa ter formas de se comunicar com outros segmentos, com outros setores da sociedade, buscar, né,
parcerias para vencer, né, o medo do crime, a sensação de insegurança. Então, em 2023, foi implantado o programa Segurança Integral. É um programa que hoje é monitorado, avaliado pela Secretaria, mas que envolve uma gama muito grande de parceiros, né, e que tem 6 pilares, né, tem 6 pilares que vão sendo desdobrados em algumas ações. Em todos esses pilares e ações, a tecnologia da informação faz parte, né? O componente tecnológico hoje na Secretaria é um componente muito forte, né? E a gente pretende, de alguma sorte, acelerar alguns projetos para os próximos anos, né, envolvendo o componente tecnológico. Tá? Então, aí deu, né? Uma visão geral do programa Segurança Integral DF Mais Seguro, né, que é articulado dentro desses 6 eixos, esses 6 pilares, né, quais eu mencionei. O primeiro pilar é exatamente o da cidade mais segura, né? Então esse pilar vai se desdobrar num conjunto muito grande de ações, né, para que a gente possa, de alguma sorte, permitir, né, um maior grau de segurança da cidade. A ideia da estratégia da Secretaria é trabalhar dentro de um conceito de cidades inteligentes, né, e de segurança inteligente, trabalhar dentro de Smart City e de Safe City. Então, todas as tecnologias hoje, e o carro-chefe dessas tecnologias hoje é o vídeo monitoramento urbano, né, tem um escopo de permitir que a gente tenha uma maior presença do Estado, né, um olhar mais detalhado, mais a miúde do Estado para questões de segurança e de desordem, né. Outro eixo, que é o segundo eixo, que é o eixo da cidade mais segura, o cidadão mais seguro, é focado no indivíduo, né. E, inclusive, hoje, aqui na própria campus, a gente está trazendo aí desafios, buscando soluções para os 2 eixos, mas especialmente para o cidadão. A ideia do cidadão mais seguro é de que a gente possa fazer uma aproximação do cidadão com o serviço de emergência, né? Eu contei para vocês no início da minha fala, para quem prestou atenção, né, para quem estava prestando atenção, que eu venho de um paradigma de tecnologia 30 anos atrás. As tecnologias que a gente usa também, né? O carro-chefe hoje da aproximação, né, do cidadão, do indivíduo com o serviço de emergência, ainda é o telefone. Principalmente, né, os números tridígitos, o 190, 193, 197. Né? O grande volume de chamadas que a gente recebe é via 190, 193, 197. Curiosamente, né, as novas gerações já não usam mais telefone para falar. Eu tenho 3 filhos, se eu ligar para qualquer um deles, nenhum deles atende o telefone. Nenhum, ninguém. Agora, se a gente mandar uma mensagem no WhatsApp, um vídeo, né, um emoji, aí o cara vai lá e responde, né? De repente o emoji fala muito mais. Então, assim, a gente precisa, de alguma sorte, trazer esse contexto para dentro do processo de trabalho da segurança pública com o componente tecnológico, né? Uma das questões que a gente colocou hoje é estreitar caminhos. E aí eu concordo, né? O atendimento telefônico, realmente, ele acaba tornando o caminho muito longo, né, para o acesso ao serviço do cidadão ao serviço. Então a gente precisa encurtar esse caminho utilizando tecnologias, utilizando aplicativos, né, plataformas de rede social, como WhatsApp, Telegram, dentre outras coisas, de tal sorte que a gente permita que essa informação chegue rápido e que a gente tenha um tempo rápido de resposta. Na atualidade, a gente já tem alguns experimentos muito legais em relação a isso, vou conversar um pouquinho mais adiante, né? Mas essa ideia de colocar esse eixo, né, do cidadão mais seguro. Outro eixo que enfrenta um grande problema, né, de segurança pública no Distrito Federal é a questão da escola mais segura. Nós observamos, principalmente em 2023, com atenção maior, né, um crescimento da violência no ambiente escolar.
né, de que esse crescimento vai desde o bullying, do cyberbullying, até ameaças, né, de práticas delitivas dentro das escolas. Então, hoje, nós temos uma frente específica dentro do programa voltado, né, à prevenção e também à resposta imediata para essas questões de violência e criminalidade dentro do ambiente escolar. Um outro tema que também se articula no eixo é o da mulher mais segura. E aí eu digo para vocês, não vou falar muito sobre isso, que a doutora Regilene, né, delegada Regilene vem aqui, talvez uma das pessoas que mais conhece esse tema, né, no Distrito Federal e no Brasil, vai conversar um pouquinho com vocês. Esse é um tema que nos causa uma grande dor, né, exige uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, né, uma mudança, inclusive, nos valores da sociedade, uma mudança na forma em que nós aprendemos a tratar as nossas mulheres, e que, de alguma sorte, reflete em todas as camadas, né? Quando a gente está falando em violência contra a mulher, a gente está falando em crimes, muitas vezes, que a gente não consegue nem ter um padrão de autor e vítima, porque todo mundo pode ser autor, qualquer homem de qualquer nível social, qualquer idade, né, qualquer região pode ser autor, e qualquer mulher também pode ser vítima, né? Então é muito difícil um trabalho mais reativo da força policial. A nossa solução é trabalhar em prevenção e trabalhar com tecnologia também. Vai conversar sobre isso, né? Outra questão que a gente tem que explorar bastante é a do próprio servidor. Então, hoje nós temos uma política de qualidade de vida no trabalho para cuidar de quem cuida, né? Nossos policiais civis, militares, servidores do Corpo de Bombeiro, do Detran, da Polícia Penal. Hoje existe toda uma estrutura na secretaria de apoio para esses servidores, né, para que eles não cheguem no nível de estresse, e aqueles que estão em nível de estresse, para que a gente possa resgatar, recuperar, né, e fazer com que esses caras continuem produtivos. E o último eixo desse processo, né, é o do campo mais seguro. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe que o Distrito Federal tem área rural. E para o tamanho do Distrito Federal, a área rural é grande, né? Para quem mora aí um pouquinho, né, mais afastado nas zonas rurais aí, né, Café Sem Troco, Padef, Engenho das Lajes, muita gente vem no Distrito Federal e não conhece. Não conhece, né? Essas pessoas têm demandas específicas. Você tem problemas que até a gente colocou no desafio, problema de endereçar, geolocalizar essas pessoas para poder fazer com que elas tenham acesso ao serviço. Então ele entra como sendo o 6º eixo, né? Resumindo, esses 6 eixos são 6 grandes preocupações, não que as outras não sejam importantes, mas no Distrito Federal não tem como você atacar todos os problemas de uma vez. A ideia da Secretaria, em termos de estratégia, é atacar essas estruturas principais. Né? Vamos lá, vamos avançando. Aí sim, galera, olha só. Comecei falando um pouco sobre a questão do paradoxo, né? Estratégia, estrutura, tecnologia. No âmbito da tecnologia, a gente construiu um roadmap de grandes áreas, e a gente deu para esse roadmap o nome de Ecossistema de Inovação Tecnológica, né? É a estratégia da tecnologia para suportar o negócio, né? Principalmente a atividade finalística da organização. Então, hoje nós temos um conjunto de ações. A primeira delas foi, a gente começou desde 2023 a trabalhar com uma plataforma em parceria com o governo federal, que é o Cinespicad. O Cinespicad é um sistema de atendimento e despacho, um sistema de comando e controle completo, né? Os sistemas de comando e controle são sistemas que dão suporte aos sistemas 193, 190, principalmente, né? Integram outras agências, centralizam informações e, na nossa visão estratégica, foi um grande passo para a gente chegar, né, no processo que a gente quer conversar com vocês, né? No ano passado, a gente montou um grupo de trabalho que restou num produto muito legal, né, que foi o grupo de trabalho de integração de dados. O grupo de integração de dados, na realidade,
é um grupo composto por todos os dirigentes das forças de tecnologia, das forças de segurança pública, mais da secretaria, para que a gente possa desenvolver produtos específicos para atender as demandas do cidadão, para que a gente possa trabalhar numa visão integrada de dados e processos de negócio, né? A gente trabalhou também com o desenvolvimento de sistemas próprios, né? Hoje nós temos, nesse contexto, 2 grandes sistemas, né? Um deles é uma base de dados integradas que a gente apelidou de Spectro, né? E a gente tem uma camada de aplicação para o usuário, né? Principalmente o usuário policial, que é o Efesto, né? Essas aplicações, na realidade, elas suportam uma série de recursos, né, para o operador na rua, tá? No 4, lá no canto, a gente tem hoje também um grande programa que eu falei dele, dentro desse ecossistema de inovação tecnológica, tá? Que é o programa de vídeo monitoramento urbano. O programa de vídeo monitoramento urbano talvez seja a ação da secretaria que a gente mais coloca recurso, mais coloca dinheiro hoje, né, investimento. Mantém hoje um parque de 1.300 câmeras em todo o Distrito Federal. Hoje nós estamos testando um novo modelo de negócio de receber câmeras privadas, câmeras de parceiros. A gente já tem aí mais ou menos umas 140, né? Então, assim, isso é muito importante, porque para você montar câmera no Distrito Federal, né, você tem que investir, inclusive, em infraestrutura mesmo, né, de engenharia. Esse projeto fica muito oneroso. Hoje a gente tem uns parceiros. O Arena, onde vocês estão, é parceiro da secretaria hoje, né? A gente tem um conjunto de câmeras aqui dentro, compartilhadas. E é uma estratégia também que a gente pretende acelerar com outros recursos que a gente não tem hoje, como inteligência artificial, por exemplo, reconhecimento de padrões, né, e software de predição de comportamento. Uma outra estratégia ali dentro desse ecossistema é trabalhar com a questão de tecnologia e também telefonia e infraestrutura de comunicações, tá? O 6, né, não é especificamente só de tecnologia. Nós temos a perspectiva de, no segundo semestre, implantar a primeira unidade integrada de segurança pública, que congrega todos os órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Detran, né? Nós temos hoje sistemas que são ofertados ali no 7, né? A doutora Regilene depois vai comentar um pouquinho mais sobre os projetos que são premiados, inclusive, né, de monitoramento à violência contra a mulher. O Viva Flow é um grande projeto também de tecnologia que entra dentro desse ecossistema, né? A gente tem também toda a questão de estrutura de governança de TIC e de aquisições, né, decorrentes, tá? Então esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa forma de pensar, a nossa filosofia, o nosso roadmap. E todos os projetos dos próximos anos de tecnologia, de alguma sorte, estão pendurados dentro desse ecossistema de inovação. Alguns projetos de contratação que nós temos em andamento, né? Esses já estão hoje em fase de contratação de fato. A gente pretende encerrar até o início do segundo semestre, né? Centrais de monitoramento remoto. Comentei com vocês que o vídeo monitoramento é o grande carro-chefe hoje nosso para ampliar a nossa presença no Estado. Então hoje nós estamos adquirindo para todas as forças centrais de vídeo monitoramento. São mais ou menos umas 160 centrais de vídeo monitoramento, né? Equipamentos e sistemas para o vídeo monitoramento. Hoje nós temos um projeto de mais ou menos quase dobrar o nosso parque de câmeras através de uma contratação específica, né, que envolve câmeras fixas, câmeras móveis e softwares analíticos de reconhecimento facial. No âmbito da secretaria, nós estamos testando hoje 2 a 3 soluções de reconhecimento facial. Tem nos trazido resultados que são muito interessantes, né, e que também a gente pretende, de alguma sorte, acelerar a partir, né, do momento que a gente tem toda essa parceria com esse ecossistema de inovação capitaneado pelo governo do DF. E uma solução também que se encontra em estudo hoje, fruto de uma parceria da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia com a Secretaria de Segurança Pública, que são os totens. Os totens são um equipamento muito interessante, tá? O totem é o equipamento patenteado. Ele é um recurso que congrega câmeras de vídeo, botão de pânico para chamada, né, dos serviços de emergência, dispositivo luminoso e sirene. A ideia
é de utilizar esse dispositivo em áreas de grande aglomeração para ampliar a sensação de segurança do cidadão e para que ele possa, de alguma sorte, dentro daquela perspectiva que a gente falou de encurtar caminho, ao acionar um botão de emergência, ter de pronto um atendente que possa responder à sua demanda. Tá? Outro programa que a gente tem tocado lá, que eu comentei, que é o GT Integração, né? O GT Integração completou 1 ano agora, a gente conseguiu montar uma visão de base de dados integrada entre as forças de segurança pública. Por incrível que pareça, isso é para o Distrito Federal um desafio, continua sendo, né? Nós temos instituições de segurança pública com um grau de maturidade muito elevado e, né, o cenário que a gente encontrou anteriormente era de integrar dados de todas as forças junto da secretaria para que a gente pudesse suportar todos esses projetos que a gente comentou, e especialmente o vídeo monitoramento. Tá? Então a gente hoje tem uma tratativa já concluída, que eu chamo de fase 1. Na fase 1 a gente conseguiu já uma versão de base integrada Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN, SEAP e Ministério da Justiça. Quando você começa a integrar esses dados, você começa a explorar algumas relações muito interessantes, né, que as forças muitas vezes individualmente não conseguem. Né? Você consegue apoiar políticas como, por exemplo, a política de desaparecidos. Né? Um caso bem interessante que a gente viu num dos testes que a gente fez, né, foi achar um indivíduo que estava desaparecido. Aqui no Distrito Federal, o cara só é desaparecido se ele tem registro na delegacia de polícia. Só que esse indivíduo já tinha sido preso e já tinha passado pelo menos 14 vezes e abordado pela Polícia Militar. Então, no primeiro fruto de integração, a gente meio que conseguiu construir um mapa, né, uma carteirinha para ele, para dizer, pô, o cara está desaparecido, talvez a família nem saiba que ele está preso, né? Então, você só consegue isso a partir de uma visão integrada de processo. E a nossa ideia é fortalecer até para o próprio trabalho da investigação e o trabalho da prevenção criminal. E hoje a gente tem uma segunda onda, que é a integração de outros atores que ainda não estão no processo, mas que já, né, sinalizaram interesse. Alguns deles já, inclusive, a gente já está em implementação. Secretaria de Mobilidade, com a questão do sujeito que anda de ônibus, anda de metrô. O próprio metrô, hoje a gente começou a expandir tanto a integração de bases e de vídeos, né, com o metrô. Citei o Arena, né? A gente tem também a Secretaria de Saúde. A própria Uber hoje entrou como parceira, foi notícia, né, na mídia nacional, parceria da Secretaria com a Uber, para que a gente possa, de alguma sorte, receber dados e conseguir ampliar a segurança dos motoristas de aplicativo. Outros serviços de aplicativo já procuraram a Secretaria para tratativa. Então, eu entendo que talvez tudo isso que a gente está falando sirva, né, para a gente ampliar o nosso poder de presença, né, e ampliar a sensação de segurança do cidadão. Tem duas coisas aqui, né, que também são fruto de todo esse processo de trabalho que eu descrevi, fruto dessa parceria, inclusive, entre ciência e tecnologia e segurança pública, né. Hoje a gente está desenvolvendo aí alguns protótipos de reconhecimento facial, né. Na próxima semana a gente deve concluir uma contratação já de uma solução definitiva, mas os experimentos com as soluções de mercado a gente conseguiu fazer algumas coisas interessantes, né? Tá? Então hoje, basicamente, escrito lá na tela, no reconhecimento facial a gente consegue passar informações dessa base de dados integrada, passa no analítico de reconhecimento facial. Quando a gente consegue um match de uma imagem junto a uma das bases que estão agregadas, a gente aciona o serviço de emergência, né, para poder, por exemplo, passar para o operador que esse indivíduo desaparecido, procurado, com mandado de prisão em aberto, foragido, se encontra ou foi capturado por algumas dessas câmeras que a gente tem no Distrito Federal. Né? Esse aqui, lógico, a gente anonimizou ali, né? Questões de LGPD a gente não pode, infelizmente, né? A gente tem que anonimizar, mas são alguns matches, né? Alguns desses matches já trouxeram resultados como recapturas ou
localização de pessoas desaparecidas, né? E também toda a parte veicular. Hoje nós temos, no Distrito Federal, um conjunto de câmeras com capacidade de reconhecimento de placas ativas e, né, também numa dessas parcerias a gente consegue fazer o match de placas de veículos, né? Hoje, basicamente, veículos furtados, roubados e veículos de pessoas de alguma sorte desaparecidas. Espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui, né? De ninguém que está nos assistindo, mas a gente consegue chegar nesses resultados, tá? Né? Aí também anonimizados, né, alguns veículos que passam aí diariamente. A gente tem uma carga aí mais ou menos de 500 veículos por hora, né, passando. Então é bem interessante para que a gente possa tornar essa ferramenta de fato uma ferramenta efetiva para os nossos profissionais, né? Quais são os grandes desafios? De alguma sorte, eu acho que eu já consegui falar um pouquinho sobre esses desafios todos da segurança pública, né? A gente está falando em desafio aqui hoje, a galera que vai tá nos desafios, né, nos hackathons, tem um tempo muito curto para respostas, mas o primeiro desafio é esse, né? É a gente vencer a barreira da tecnologia tradicional, agregando novos componentes, né? Confesso para vocês que a minha geração, que é um pouco mais velha que a de vocês, tem muita dificuldade, muitas vezes, de entender a disrupção, a inovação. Esse é um grande desafio. O nosso segundo desafio, enquanto sistema de segurança pública de governo, né? O nosso segundo desafio é diminuir o tempo, né, e o percurso que o cidadão tem que fazer para chegar até o serviço de segurança pública e de emergência. E vou dizer uma coisa para vocês, para quem já precisou acionar um serviço de emergência, né? Então, assim, sabe do que eu estou falando. Talvez você não tenha o tempo de uma ligação telefônica para ser socorrido, né? Ter uma resposta rápida e efetiva do Estado é muito interessante, né? E o terceiro, planejar, tá? Planejar o que vai acontecer para as próximas gerações e para as próximas ondas. Eu comecei falando que eu venho da TI de 30 anos atrás. Não tenho nem ideia do que são as próximas ondas, né? Essa parceria das secretarias, né, com a academia podem nos permitir isso, podem nos trazer essa visão, né? Mas, assim, em linhas gerais, nós temos outros sonhos, outras coisas que nós queremos conquistar, né? Tentei aqui, nesse tempo que a gente teve, passar uma visão global para quem está nos assistindo, para quem vai participar dos desafios. E queria finalizar a nossa primeira parte da fala, né? E depois, inclusive, a gente vai passar para a nossa amiga Regilene aqui, para que ela possa conversar um pouquinho com vocês, né, sobre as questões das políticas e tecnologias de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu acho que o grande maior desafio é a gente tornar o Distrito Federal o melhor lugar para se viver no Brasil e talvez até no mundo. Esse é o grande desafio. Eu já acho o Distrito Federal um lugar muito legal, né? Quando você viaja aí pelo Brasil, você vê que o nosso padrão de qualidade, de saúde, de segurança, está acima, né, da média nacional. Mas isso não nos basta, né? Eu acho que a grande meta de todas as instituições e governos é ser melhor hoje do que foi ontem. Nós temos muito que melhorar ainda e contamos com o apoio de todo mundo. No mais, pessoal, deixo o nosso grande abraço, muito obrigado e à disposição de todos vocês, viu?